Mortal Kombat 2 está com lançamento previsto para 23 de outubro deste ano e será uma sequência direta do polêmico filme de 2021 que dividiu a opinião dos fãs, sendo considerado por muito uma das piores adaptações da franquia, superando até mesmo Mortal Kombat A Aniquilação de 1997. Mas será que ele é tão ruim assim mesmo? Eu lembro que na época a expectativa para este filme era absurda e cada lançamento de um novo trailer empolgava ainda mais os fãs. Isso porque o filme prometia trazer toda aquela experiência brutal que sempre foi vista nos jogos, algo que até então nenhum longa-metragem da franquia havia feito. Não à toa, a produção recebeu uma classificação indicativa para maiores de 16 anos no Brasil. Tudo isso aliado a um excelente figurino de personagens. Parecia que dessa vez finalmente iria dar certo e teríamos a adaptação dos sonhos. No entanto, quando o filme foi lançado, nos deparamos com um protagonista bastante problemático, uma narrativa questionável e diversas inserções que não acrescentaram em nada na obra e que apenas ocupam um espaço que poderia ser aproveitado para trabalhar outros aspectos de Mortal Kombat. Talvez seja controverso isso que eu vou falar agora, mas para mim Mortal Kombat 2021 é uma experiência parcialmente positiva. Mas calma, não precisa fechar este vídeo, porque eu garanto para vocês que eu não estou aqui para defender este filme. Mas a verdade é que existem coisas nessa produção que me agradam bastante, e outras que nem tanto, e eu quero falar sobre todas elas com vocês. E antes de começarmos, só um recadinho rápido. Muitas pessoas estão me pedindo para cobrir a série Mortal Kombat A Conquista. E eu posso garantir para todos vocês que este vídeo vai acontecer muito em breve. Mas como estamos próximos do lançamento de Mortal Kombat 2, e este é um filme que eu quero cobrir aqui no canal, eu decidi primeiro fazer este vídeo do Mortal Kombat de 2021, para que dessa maneira eu possa preparar o terreno para este lançamento que eu com certeza irei cobrir aqui no Spider Bunker. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, games, séries, livros e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos ver o que deu errado em Mortal Kombat 2021. Só que hoje eu não estarei sozinho nessa empreitada, pois eu também convidei o camarada Felipe Couto do canal Mas Isso Na Minha Opinião e também Quinto Frame para participar deste vídeo comigo. E eu posso garantir que ele também tem muita coisa para falar deste filme. Mas o que faltou pro filme Mortal Kombat de 2021 funcionar? Cara, você lembra da sensação de quando você assistiu o trailer desse filme? O trailer trouxe aquela expectativa que deixou a gente muito além do que esse filme aqui entregou. Ele mostrava lá o Sub-Zero congelando os braços do Jax e dando fatality, e a gente pensava, agora sim, agora a gente vai ter um filme aqui que vai fazer jus a esse jogo. Mas a expectativa foi muito alta, a decepção foi maior ainda. Mortal Kombat 2021 se trata de um recomeço para a franquia nas telonas, abandonando de vez aquele universo apresentado nos anos 90. O longa-metragem foi produzido em conjunto pela New Line Cinema, NetherRealm Studios, Atomic Monsters e Broken Road, sendo distribuído pela Warner Bros. A direção do filme ficou a cargo de Simon McCoy, que não possui nenhuma outra grande produção em seu currículo, sendo Mortal Kombat seu primeiro título de destaque. Eu sei que existe uma primeira vez para todos, mas eu acredito que é muito arriscado você entregar uma franquia tão importante para profissionais sem muita experiência. Mas não irei julgar. Por sinal, Mortal Kombat 2 também está sendo dirigido por ele. Já o roteiro ficou por conta de Oren Uziel, que até então tinha como maiores destaques Anjos da Lei, Guerras de Monstro, O Paradoxo de Cloverfield e um envolvimento não tão claro no primeiro filme do Sonic. Junto a Uziel também estava Greg Russo, que também não tinha grandes produções em seu nome, e segundo o Google, seus maiores feitos até então é esse filme de Mortal Kombat e Resident Evil Bem-vindos a Raccoon City, que bem, melhor deixar para comentar esse filme em um vídeo à parte, porque esse daí daria um porquê deu errado daqueles. Voltando a Mortal Kombat, fica claro que a equipe de produção ainda era bastante inexperiente, o que por si só já explica grande parte dos erros presentes neste filme. E antes que alguém diga alguma coisa, eu reitero que sempre deve existir uma primeira vez para todos, e que até mesmo os mais consagrados roteiristas e diretores precisaram partir do zero quando iniciaram as suas carreiras. No entanto, entregar uma franquia tão importante e popular na mão de novatos não me parece ser a escolha mais inteligente.
Vamos lembrar que a ideia é iniciar um novo universo cinematográfico de Mortal Kombat, e que para isso a primeira impressão é muito importante. Todas essas escolhas resultou em certos deslizes que colocaram toda essa premissa em risco e que poderiam terem sido evitadas. Ok, diante de tudo isso, como foi que ficou o roteiro? Vamos falar detalhadamente sobre isso agora. A história de Mortal Kombat 2021 começa muito bem, tanto que muitos relatam como esse sendo o melhor momento do filme. Somos levados ao ano de 1617, quando Hanzo Hasashi, membro do clã Shirai Ryu, vivia em paz com sua esposa e seus 2 filhos. Até que Bi-Han do clã Lin Kuei aparece e acaba com a vida de todos, extinguindo de uma vez por todas os Shirai Ryus. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Isso porque a filha mais nova de Hanzo sobreviveu ao massacre, já que havia sido escondida e foi resgatada posteriormente por Raiden. E essa talvez seja a raiz de um dos maiores problemas deste filme, mas eu vou chegar lá. Falando ainda dessa sequência inicial, tudo aqui é muito bem coreografado e provavelmente uma das melhores adaptações deste momento tão conhecido da franquia, perdendo apenas para a animação A Vingança de Scorpion, que eu também planejo abordar no futuro. E caso você não seja um grande conhecedor da história de Mortal Kombat, Hanzo Hasashi é o guerreiro que se torna Scorpion, enquanto que Bi-Han é Sub-Zero. Eu explico um pouco melhor isso no meu vídeo do Scorpion, do meu quadro A Jornada do Herói. Além disso, esses minutos iniciais já mostram que o gore será algo bastante presente nessa produção. Quem acompanhou meus vídeos sobre o filme de 95 e também de A Aniquilação, vai lembrar que eu critiquei os confrontos amenizados, a ausência do sangue e dos fatalities. E eu novamente repito, não é o fato de ser violento ou não, mas sim de ser uma identidade da franquia. O nome Mortal Kombat por si só deixa claro que se trata de batalhas de vida ou morte, e isso é algo que fica muito explícito ao longo deste filme. Então, ponto positivo para a adaptação de 2021. Só que vocês se lembram que eu havia dito que a filha bebê do Hanzo Hasashi era a raiz de todo o problema deste filme? Pois bem, eu vou explicar o porquê disso agora, mas adianto que este problema tem nome, e se chama Cole Young. Temos um salto temporal no filme e somos levados para o presente, onde nos é apresentado um personagem chamado Cole Young, que mais tarde nos é revelado ser um descendente daquela criança que sobreviveu ao massacre de Bi-Han, o que também faz dele um descendente dos Shirai Ryu. Cole Young é um lutador de MMA que está em um dos momentos mais decadentes de sua carreira, que se mantém na profissão única e exclusivamente para sustentar a sua família. É importante deixar claro que até então ele desconhece totalmente a sua origem e a única coisa anormal que existe nele é uma marca, ao qual ele pensa ser de nascença. E nós que estamos assistindo já conseguimos identificar logo de cara que essa marca ela possui o formato da logo de Mortal Kombat. O grande problema é: quem demônios é Cole Young? Ora ainda, o primeiro problema do filme é muito óbvio. Ninguém pediu o Cole Young. Esse protagonista que ninguém liga e que tem carisma negativo. Ao invés dos caras usarem o básico como os personagens que todo mundo já gosta e tem o seu apego, né, como Liu Kang, Johnny Cage, a Sonya e tal, os caras inventaram esse protagonista aqui extremamente genérico. O cara passa o filme inteiro sendo carregado nas costas por personagens que sempre são mais interessantes do que ele. No mesmo filme que você tem o Sub-Zero e o Scorpion, como eles foram colocados aqui, quando você tem o Cole em cena, é muito deprimente. Esse foi um personagem criado exclusivamente para este universo cinematográfico, o que por si só não faz o menor sentido, pois Mortal Kombat é uma franquia riquíssima em personagens, então por que criar um novo? Isso é algo muito parecido com o que foi visto nos filmes de Resident Evil, onde criaram aquela personagem overpower chamada Alice, que além de ficar com o protagonismo todo para ela, ainda era colocada para humilhar os personagens da franquia. E eu
não sou contra você adicionar personagens novos em adaptações. Afinal de contas, temos casos onde isso de fato funcionou. Posso citar como exemplo o Daryl de The Walking Dead, que foi criado exclusivamente para a série. Assim como também temos a Chloe Sullivan de Smallville e a Arlequina da série animada do Batman, que nesses dois últimos casos foram tão bem aceitas pelo público que mais tarde também ganharam adaptações para o material base, que é as HQs. Só que existe uma pequena diferença em todos esses casos que eu citei. Normalmente esses personagens são introduzidos como coadjuvantes dessas histórias e aos poucos vão conquistando o gosto do público, até o momento que assumem seus lugares merecidos dentro da obra. Nenhum deles chegaram como protagonista de suas histórias ou ocuparam o espaço de algum outro personagem relevante. Infelizmente, este não é o caso de Cole Young, que não só é o protagonista dessa história, como também foi ele quem matou Goro. Aquele mesmo vilão que era um dos principais perigos do primeiro torneio e que aqui é morto por um personagem totalmente desconhecido e antes mesmo do torneio começar. E o pior de tudo é que Cole Young não tem nenhum atrativo interessante. Ele possui o carisma de uma porta, é inútil durante a maior parte do filme e quando finalmente desperta o seu verdadeiro poder, ele não chega nem perto de possuir a mesma elegância dos demais personagens. Diante disso, eu posso afirmar sem nenhum exagero que tudo que envolve Cole Young é uma falha rude deste filme. Eu tô concentrado, nada acontece, só dói. Conforme a história de Mortal Kombat 2021 se desenvolve, descobrimos que a suposta marca de nascença de Cole Young não é uma marca de nascença, mas sim um símbolo que indica que ele é um dos escolhidos para participar do 10º torneio. A ideia é a mesma do primeiro jogo, onde Outworld já venceu 9 competições e se vencer mais uma, ganhará o direito de invadir a Terra e dominar o mundo. Os demais participantes do torneio também receberam a tal marca, e caso eles morram, o símbolo é passado para o seu executor. Eu honestamente acho essa história da marca e escolhidos uma grande bobagem. Isso faz parte de outro grande problema deste filme, que é a de tentar explicar coisas que nunca precisaram serem explicadas na franquia. Fora que o filme perde muito tempo tentando explicar quem ele é, de onde que ele veio, o que significa aquela marca do dragão, que é uma grande bobagem, como que funciona o torneio, o que é Outworld, quem são os campeões, que esquece de fazer o básico, que é entreter e contar uma boa história. Vamos lá, falando dos jogos, existe no caso de Liu Kang um senso de que ele foi escolhido pelos deuses para participar do torneio e proteger o plano terreno, afinal de contas, toda a vida dele foi pautada neste objetivo. E outros participantes também foram escolhidos dessa forma, só que essa escolha acontece de maneira sutil. Johnny Cage vai parar no torneio pois queria provar que seu talento nas lutas não era algo limitado aos seus filmes. Já a Sonya vai para o torneio porque estava perseguindo Kano, o líder da organização criminosa Dragão Negro. E parte dessa espontaneidade e coincidências, entre muitas aspas, é o que torna a história tão original e tão orgânica. Tudo já estava pronto e não precisava tentar reinventar a roda só para parecer revolucionário. Sem falar que o filme negou a trilha sonora clássica do jogo. A trilha era um dos elementos mais importantes e foi inclusive crucial no filme lá de 1995, por exemplo, que pode ser datado, pode ter lá os seus efeitos de PlayStation 1, pode ter umas atuações aí meio questionáveis, mas ele tem sim um tema muito forte. E esse filme sabe que é uma adaptação de videogame. Cara, é um jogo de porrada. O filme de 2021 tenta se levar a sério demais e acaba tropeçando nele mesmo. Entretanto, não só de escolhas questionáveis que MK 2021 é feito, pois também temos acertos bastante significativos. Jax Briggs, por exemplo, está muito bem caracterizado. Por sinal, é ele quem explica para Cole Young que a marca não é de nascença e mostra que ele também tem uma. Não sei o que era aquilo lá, mas tá atrás de nós dois, olha. Isso é impossível. Não é marca de nascença, Cole. E temos aqui algo bem digno de Mortal Kombat. Isso
Isso sim transmite a vibe de Mortal Kombat e explica por que o Jax usará os braços biônicos mais para frente. Por sinal, um pequeno adendo. Comentei no meu vídeo de A Aniquilação que nos jogos, Jax tinha os seus braços arrancados e por isso ele usava os braços biônicos. Porém, muitos vieram comentar que não há nenhuma menção de que isso de fato aconteceu nos jogos clássicos, e que foi algo implementado a partir do soft reboot que ocorreu lá em Mortal Kombat 9. Só que isso não invalida a crítica que fiz ao roteiro de A Aniquilação, que colocou os braços biônicos dele como sendo uma espécie de insegurança que o impedia de usar sua verdadeira força interior. Felizmente, em Mortal Kombat 2021, os braços biônicos serão a sua força, como deve ser. O único problema será a maneira como eles serão implementados aqui, mas eu vou chegar lá. Agora vamos falar de Sonya Blade, e para variar temos alguns problemas. Sonya está com um visual muito próximo dos jogos, mas aqui ela assume um papel diferente da história original, sendo responsável por pesquisar a respeito da marca e o que ela representa. Parece que ao longo da história, diversas culturas do mundo todo falam de um grande torneio. Não era muito mais fácil colocar o Raiden para explicar tudo isso? Toda aquela motivação de vingança que a personagem tinha nos jogos ou em outras adaptações foi substituída por algo de menor impacto. Tudo porque o filme quer explicar para nós algo que nunca precisou ser explicado. E eu sei que eu estou me fazendo repetitivo aqui, mas é a verdade. Antes, os lutadores apenas eram convidados para o torneio e eles iam até ele, alguns menos desinformados que outros sobre como ele funcionava, mas iam. Quando chegava lá, eles descobriam, às vezes da pior maneira possível. E enquanto isso, um tempo de tela significativo junto a todo um background de uma personagem foi sacrificado. Também nos é explicada a trama principal deste filme, que embora não seja o torneio, está ligado diretamente a ele. Acontece que Shang Tsung planejava eliminar todos os competidores que possuíam a marca para que desta maneira Outworld não tenha adversários e o plano terreno perca por omissão. Não haverá torneio porque não vai haver oponente para lutar. Vamos vencer antes de começar. Olha, esse é um plano que eu acho bem plausível para vilões como Shang Tsung e Shao Kahn, que estão dispostos a fazer qualquer coisa para garantir a vitória e conquistar o direito de invadir o plano terreno. E vamos lembrar que nos jogos o Shao Kahn é lembrado por frequentemente ignorar as regras do torneio. Só que seguindo o padrão deste filme, para cada ponto positivo temos um negativo. Algo que foi bastante criticado na época e a essa altura do campeonato muitos já devem ter percebido, o torneio em si não acontecerá neste filme. O que veremos é um pré-torneio, com os defensores da Terra tentando se preparar, enquanto que Outworld busca sabotar as regras a todo custo. E em meio a tudo isso, outros personagens também serão introduzidos na trama. Entre eles, Kano, que já havia sido capturado por Sonya e era mantido preso pela lutadora, não por causa de vingança ou algo semelhante, mas porque ele matou alguém que tinha a marca, e com isso ganhou uma, sendo um dos escolhidos para participar do torneio. Aqui ele não chega a ser um vilão, assim como também não é um herói, se encaixando mais como um anti-herói e também servindo de alívio cômico para a trama, tal como Johnny Cage no filme de 95 ou Jax em A Aniquilação. Sorte sua que eu não tenho critério. Deixa eu ver se a loira é natural. E durante a maior parte do tempo ele se comporta como aquele cara fanfarrão, boca suja e, claro, um machista escroto, principalmente com a Sonya. Mas calma, eu não estou militando e nem nada do tipo, eu estou apenas apontando uma característica presente deste personagem. E só pra constar, o Kano se dá mal na maioria das vezes, e a Sonya também não baixa a cabeça para ele, respondendo sempre da maneira como ele merece. Como ele supostamente sabe a localização do templo Shaolin, é ele quem guia Cole Young e Sonya até o local. Ao chegarem lá, eles se encontram com Liu Kang, Kung Lao e Raiden. E eu serei bem breve para falar de cada um deles aqui. O Raiden está dentro do esperado, assumindo a postura de um deus protetor e de mentor para os defensores do plano terreno. Sua caracterização foi alvo de críticas na época do lançamento, mas para mim ela é apenas ok. Minha ressalva é que ele não possui muita presença, e sua participação é mínima dentro da trama, o que torna ele um pouco esquecível. Vamos ver como ele será trabalhado na sequência. Você é descendente de um dos maiores ninjas que já passou pela Terra. Hanzo Hasashi, mas o sangue dele sobreviveu.
Eu salvei a filha sobrevivente do Hanzo. Eu torci para que a força do sangue dele ainda fosse forte em você. Agora vejo que não é o caso. Já Kung Lao é um dos meus personagens favoritos da franquia Mortal Kombat, e eu sempre achei ele bastante injustiçado na história dos jogos. Neste filme eu gostei bastante do que fizeram com ele, seja no design ou na sua personalidade. Além disso, ele protagonizou o meu momento favorito do filme, que foi durante a luta contra Nitara. Flawless victory. Fiquei um pouco triste com o desfecho dele, mas ele já está confirmado em Mortal Kombat 2, então teremos mais do personagem lá. Espero que a participação dele no segundo filme seja tão emblemática quanto foi aqui. Quanto a Liu Kang, aqui entramos em uma conversa complicada. O personagem não está ruim, longe disso. Visivelmente ele é fiel aos jogos e tem uma postura condizente com o personagem. Só que enquanto que nos jogos ele é o protagonista e o favorito a vencer o torneio, aqui ele assume uma posição de coadjuvante, perdendo lugar para o não carismático Cole Young. Conforme eu já havia mencionado, Cole Young é quem vence o Goro nesse filme, um feito que era para ser do Liu Kang. O que mais uma vez evidencia o quão desnecessário foi a criação desse cara na trama. Eu vou repetir isso até o fim deste vídeo. Eles já tinham ótimos atores e bons personagens para interpretá-los, bastava usá-los da maneira correta. Pelo menos temos uma ótima luta do Liu Kang contra o Cabal, com direito até a Animality. Sinto minha animalidade. Não esse Animality. Falo do outro Animality. Como podem ver, em meio a tantas escolhas questionáveis, ainda é possível extrair ótimos momentos desse filme. Mas, e só pra constar, eu estou incomodado que todos os meus elogios vêm acompanhados de um mas. Só que é inegável que o filme nos deixa com, no mínimo, um gosto amargo. Mesmo. As cenas de luta para um filme aí de 2021 também podiam entregar mais. Não assim que as coreografias desse filme sejam horrorosas, muito ruins, mas é que se comparado lá ao clássico de 1995, elas são de fato até melhores. Só que hoje a gente tem muito mais condição de entregar uma imersão maior do que a gente viu num universo fantástico, onde os caras têm habilidades especiais. A real é que o filme de 2021 é aquele tipo de filme que, se você cortar todas as cenas de exposição e deixar só as lutas, rende um bom clipe de YouTube assim bem legal. Mas como filme mesmo, ele é bem frustrante. Ele começa até que com um potencial legal, cara. Ele tem até alguns bons atores, tem sim alguns personagens que foram amados aí por gerações, e decide gastar tudo num protagonismo novo, num monte de explicação burocrática, com uma trilha sonora genérica, com um monte de piada que nem sempre funciona, num tom que não sabe se quer ser divertido ou sombrio. Isso fez a experiência ser até muito esquecível e até deixa uma saudade lá do filme de 1995, que é pior em muitos aspectos técnicos, mas que diverte muito mais. Porque no fim das contas, o Mortal Kombat original é aquele filme que é ruim, mas é bom, sabe? Mas o de 2021 é só um ok que acaba te cansando. Mas tá. Sabe o que não tem um gosto amargo? É você deixar um like neste vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e também ativar os sininhos de notificação. E se as opções Hypar ou Valeu Demais estiverem disponíveis, cliquem nelas também, pois isso me ajuda bastante. E vale lembrar que eu ativei o clube de membros do canal, caso você queira ser um membro mais ativo do nosso bunker e ajudar que esse canal chegue ainda mais longe. Recados dados, vamos voltar para o vídeo. Chegou a hora de falarmos de outro aspecto que dividiu opiniões em Mortal Kombat 2021, que são as arcanas. Mais uma vez, o filme tentando explicar algo que nunca precisou ser explicado. Quem joga os games sabe que a grande maioria dos personagens são capazes de conjurar magias. O Liu Kang lança bolas de fogo, Sub-Zero solta o gelo pelas mãos,
Johnny Cage pode lançar uma bola verde de magia e por aí vai. Só que nunca houve uma explicação direta de como os personagens aprenderam a fazer isso, e como eu disse agora há pouco, não é como se precisasse. Acredito que todo fã entendia que em um universo onde personagens precisam participar de um torneio místico, tinham contato direto com deuses e lutavam contra feiticeiros e criaturas de 4 braços, a manipulação de magia era o de menos. Bom, Mortal Kombat 2021 decidiu dar um sentido para isso, e acredito que a intenção era boa. Mas é como diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. E eu vou dizer o porquê que isso é problemático. A Arcana é basicamente uma habilidade especial que se manifesta em todos os que têm a marca do dragão. E é dito que um escolhido só terá chances no torneio se ele conseguir despertar e controlar bem a sua Arcana. A Arcana de Liu Kang é a sua habilidade de soltar bolas de fogo. A de Kano é o seu poder de disparar um raio laser pelo olho. A de Sonya são os projéteis que ela lança com as mãos e por aí vai. Imagine a habilidade especial daquele seu lutador favorito de Mortal Kombat. Essa será a Arcana dele. Só que esse negócio fica esquisito quando a habilidade de um personagem não provém de uma magia, e sim de algum objeto. A Arcana de Kung Lao, por exemplo, é o seu chapéu laminado, algo que é inclusive zoado pelo Kano em mais de um momento. Vamos voltar pro papo de superpoderes. Vai ser uma bola de fogo, vai ser um raio, pode ser ruim, pode ser um chapéu de frisbee. Sem ofensa, eu tô zoando. Eu vou te falar uma coisinha. Se eu pegar aquele teu sombreiro ridículo, eu vou enfiar bem no meio do teu rabo, que você vai até começar a falar espanhol. O que você acha disso, hein? Lembra o que eu havia dito de ter gostado dos braços biônicos de Jax serem a sua força no filme, mas que não curtia a forma como eles foram introduzidos? Pois bem, ao perder os seus braços físicos, Jax foi resgatado quase que sem vida, e foram implantados nele uns braços mecânicos bem finos, e quando ele desperta sua Arcana, esses braços ficam encorpados e fortes. Agora imagine trabalhar esse conceito com outros personagens que não aparecem nesse filme, como por exemplo o policial Striker. Qual seria a Arcana dele? Ele despertaria um revólver de seu interior? E como não falar dele novamente? Cole Young. Até este momento do filme, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. E quando ele e sua família são atacados por Goro, ele, em meio ao desespero, desperta sua Arcana. Que bem, é uma armadura dourada com 2 tonfas. Mais uma vez eu digo, nada nesse personagem é interessante. Uma das coisas que eu mais gostei neste filme são os seus vilões, e felizmente eu não tenho muito o que reclamar deles não. O único que não me agradou, mas é mais uma questão de gosto pessoal, foi o Reptile. Isso porque ele aparece apenas na sua forma animalesca, e não como um ninja. Para quem não sabe, esse é um personagem secreto no primeiro game que combinava as habilidades de Scorpion e Sub-Zero, e o motivo de seu traje ser verde era porque ele juntava as cores do uniforme dos 2 ninjas, que é azul e amarelo, que resultava no verde. A partir do segundo jogo, ele passou a ter características próprias, e já não era mais um personagem secreto, estando disponível logo de cara para os jogadores. A partir de Mortal Kombat 4, ele foi deixando aquele visual padrão de ninjas e passou a ter um design mais animalesco. Eu particularmente gosto mais dele com seu visual mais tradicional. Inclusive, algo que gosto no filme de 95 é que lá ele aparece diversas vezes na sua forma de lagarto, mas quando ele vai de fato lutar contra o Liu Kang, ele assume a forma de ninja, e eu iria gostar mais de Mortal Kombat 2021 se isso também ocorresse aqui. Além de Reptile, também temos Nitara e Reiko, que pelo menos pra mim não fazem muita diferença, e Kabal e Mileena, do qual eu curti bastante,
tanto no que diz respeito à caracterização quanto à participação na trama. Mas quem é o grande vilão deste filme? Muitos podem dizer que seja Shang Tsung, mas falando especificamente de Mortal Kombat 2021, o feiticeiro possui uma participação bem limitada, o que dá a entender que ele está sendo guardado para o próximo filme. Aqui a principal ameaça fica por conta do Sub-Zero Bi-Han, e posso dizer para vocês que ele cumpre muito bem essa função. Sempre que ele aparece, existe uma sensação real de perigo, que deixa bem claro que ele não é um adversário qualquer. Todo o cenário ao seu redor fica congelado e quase ninguém consegue peitar o cara. Uma coisa que eu notei revendo este filme é que mesmo ele ainda sendo Sub-Zero, eu senti como se o roteiro quisesse encorpar nele um ar de Noob Cyborg, que é o Spectre que ele se tornaria no futuro. Eu digo isso porque o seu uniforme, embora seja azul, ele é bastante escuro, e em alguns momentos é como se ele emitisse uma fumaça escura, que não parece ser apenas o seu ar frio, mas uma aura de trevas mesmo. Enfim, isso é apenas eu especulando ou tentando achar alguma coisa onde talvez não tenha. Uma coisa é fato, esse é o melhor Sub-Zero que eu já vi em uma adaptação de Mortal Kombat. E a luta final contra ele, embora tenha a participação do Cole Young, é linda de se ver. E não tem como não se arrepiar quando o Scorpion aparece e a batalha fica intensa. Mortal Kombat 2021 é uma experiência que eu não consigo definir se ela é boa ou ruim. Existem coisas que foram muito bem produzidas, como a grande maioria das lutas, todo o gore que é bem característico dos jogos e o design dos personagens. No entanto, a inclusão de um protagonista inédito com zero carisma, o conceito de arcanas e a marca do dragão, aliado ao fato de que o primeiro torneio sequer acontece nesse filme, contribuíram para que essa nova fase da franquia tenha se iniciado com o pé esquerdo. Infelizmente. Mas tá, e aí? O que faltou de fato? Primeiro, eles deviam ter abraçado o total absurdo. O Mortal Kombat é exagerado sim, é brega e é estilizado mesmo. Pra que ter tanto realismo aqui? A gente quer aqueles fatalities, a gente quer as frases de efeito, aqueles personagens mais caricatos mesmo, porque isso é parte da alma do jogo que a gente conhece. Em segundo lugar, tem que usar melhor a trilha sonora, o tema clássico é sagrado, mano, desrespeitar isso aqui foi um tiro no pé. Tem que apostar também nos personagens clássicos, criar um protagonista novo foi um erro muito bobo. A galera quer o Johnny Cage dando espacate, tanto é que agora ele vai ser o protagonista. A gente não precisa de um coadjuvante com cara de figurante do UFC. E assim, né, menos blá 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 e muito mais porrada, o público já sabe o que é Mortal Kombat. A gente não precisa de 40 minutos para entender o que é o torneio, o que é Outworld. Só bota os personagens ali pra se enfrentar e coloca uma boa história coerente. De resto, deixa a pancadaria comer solta. Esse filme aí de 2021, ele é regular. Ele tem assim, um visual muito legal. Tem uns efeitos que até conseguem surpreender a gente, mas não é o Mortal Kombat que a gente queria ver. E com certeza não é o Mortal Kombat que a gente merece assistir no cinema. No que diz respeito a gastos e retorno em bilheteria, o filme teve um orçamento de 55 milhões de dólares. E a sua bilheteria foi apenas de 84,4 milhões de dólares. Todavia, esses números baixos também se devem a alguns fatores primordiais. O primeiro deles é que o lançamento aconteceu durante a pandemia de Covid, em um período onde os cinemas estavam operando com a capacidade de suas salas reduzidas. Além disso, nessa mesma época, a Warner adotou a estratégia de lançar os seus filmes no cinema em simultâneo com a sua plataforma de streaming HBO Max. Estratégia essa que mais tarde a empresa entendeu ser um erro. Diante de tudo isso, não concordo com a afirmação de que essa é a pior adaptação de Mortal Kombat. Acredito que dizer isso seja um tremendo de um exagero, mas eu entendo perfeitamente as críticas. Particularmente, eu posso dizer que eu consigo me divertir com esse filme, e até mesmo me empolgar em diversos momentos. E o que eu posso dizer é que se eu tivesse que escolher entre assistir a Aniquilação de 1997 ou esse filme de 2021, eu iria no de 2021 sem nem pensar duas vezes. Agora nos resta aguardar pelo Mortal Kombat 2 e ver se ele aprendeu com os erros do primeiro. Tudo indica que o protagonismo dessa vez será voltado para Johnny Cage, o que me deixa deveras curioso, afinal de contas, curto bastante o personagem. Além disso, o trailer mal mostrou Cole Young.
o que me faz pensar que ou ele será morto ou terá uma participação mínima no filme. Cinema. Na continuação dá pra salvar? Claro que dá. Mas tem que largar o Cole Young, como aparentemente parece que vai ser isso que vai acontecer, né? Eu ouvi dizer aí até que ele vai morrer. Eles têm que parar de tentar explicar tudo e usar o que a franquia tem de melhor, que é a violência estilizada, os personagens icônicos e aquele toque de ridículo épico que só o Mortal Kombat sabe fazer. Where the hell am I? It's called Mortal Kombat. It's a fighting tournament. Estou aqui com o camarada Lepitecos e com o Ariel do Combo Infinito. Tudo bem, rapaziada? Beleza, mano? Valeu pelo convite pra gente falar com a galera aí. E vamos falar do Mortal Kombat, a gente tá animado. Tudo tranquilo por aqui também. E assim, eu tô feliz em falar as minhas expectativas. Aguardem. Antes da gente falar do filme novo, eu queria saber... A resposta é não, antes de você perguntar. Mas eu queria voltar um pouco lá para 2021, ou até mesmo 2020, que foi quando saiu o primeiro trailer, o primeiro teaser do filme de 2021. Qual foi a impressão de vocês que vocês tiveram quando viram o trailer? Qual que era a expectativa de vocês naquela época? Olha, eu lembro exatamente o dia e lembro também que não só o trailer, mas aqueles primeiros 7 minutos liberados. Você lembra disso? Lembro. Pra mim, quando eu vi aquilo, eu falei, esse será o maior filme da história dos cinema que tem a ver com jogos, tá ligado? Uhum. Eles fizeram exatamente o que todo mundo quer. E principalmente Mortal Kombat, o arco do Sub-Zero com o Shirai Ryu contra os Lin Kuei, é a melhor coisa que tem naquela lore. Então eu falei, eles vão acertar na mosca. Esse era o meu sentimento. O meu também era esse, de que a gente ia ter realmente um grande filme fazendo jus ao que é o Mortal Kombat, aproveitando o que a franquia tinha de melhor. Uhum. A gente viu depois que tudo mudou, né? Quando você viu esse trailer a primeira vez, quais foram as suas expectativas? Total. Parecia que a gente finalmente ia ter um filme de Mortal Kombat mais fiel ao que a gente teve dos jogos e também até mesmo daqueles cartoons da década de 90, sim, né? Porém, eu sou, talvez diferente de muitas pessoas, muito fã do filme da década de 90. Eu acho o primeiro excelente, também. E o 2 ele é meio galhofão, mas eu acho ok para a época. Mas quando chegou aquele trailer de 2021 ali, eu falei, nossa, vai ser espetacular, vai ser incrível. E aí já sabe como foi, né? Eu acho que ele pegou muita gente pelo visual, né, mano? Sim. Principalmente mostrando um pouquinho do passado ali do Scorpion. Sim. Então aquilo ali chamou um pouco a atenção da galera, pra assim, vamos explorar bastante a lore dos personagens. Só que foi rapidinho ali. Foi. As melhores partes foram realmente o começo e o final, que pegou um pouco dessas paradas, né? Então eu acho que ele atraiu muita gente por esse ponto, mas ficou a desejar no final. O primeiro filme, eu vou contra a opinião da maioria. As pessoas falam, não, o filme é horroroso, que não sei o quê. Cara, eu fiquei empolgadaço. Eu achei o filme assim, assim, você vai vendo umas lutas, acho que incrível. Aí acontece o seguinte, começa o filme, aí fica ruim. Entendeu? Tirando essa parte, entendeu? O cara, começa o filme e fica ruim. Tirando essa parte, eu acho de boa, cara. Tirando o fato que o filme começou. Então, aí fica legal. Aí não tinha problema nenhum. Antes dele começar. Tem, bem legal. Não, os primeiros 14 minutos, que é a parte do Scorpion antigamente, é incrível. É o sonho de todo fã. Não sei se tu concorda. Concordo. Entendeu? O problema é quando acaba essa parte. Que é quando começa o filme de verdade, que é só um prólogo. Aí começou o filme de verdade, acabou. É horroroso, é horrível. Tem muitos problemas de direção, de roteiro, é uma buraqueira do caramba, não respeita a história nenhuma. É muito ruim, eu não suporto. Quando o filme saiu, vocês foram, sei lá, tava na época de pandemia, não sei se vocês foram pro cinema ou viram no streaming, mas enfim, no streaming. Vocês viram no streaming, né? Quando vocês assistiram, qual foi o sentimento? Bom, mais uma vez, começou com aqueles 7 minutos, eu tava empolgadaço, cara. Mas eu tava num hype, eu falei, nossa, vai violento, ser... né? Pô, era tudo que eu queria ver em Mortal Kombat, tá ligado? Mas foram só os primeiros 7 minutos. Depois, quando entrou em cena o Cole Young, eles acabaram com o filme. Desculpa, eu gosto muito de Mortal Kombat. Eu adoro a lore de Mortal Kombat do jogo. E principalmente quando o 9 trouxe os 3 primeiros, aquelas histórias, as mais legais, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito foda. Eles tinham que aproveitar isso daí. Sim. E aí, no momento de ganhar o 10, eles podiam fazer de fato isso daí, eles introduziram um personagem super incoerente, introduziram aquelas ideias das marcas, do torneio em si, muito ruins, e eu achei tudo muito abaixo. Pra mim, assim, foi
decepcionante. Acho que o negócio é que o trailer levantou um hype na gente muito anormal, e a gente já ir com um hype muito alto pra um filme desse, você fica esperando um bagulho fora do normal, e eles não tinham como entregar isso daquele jeito, ainda mais com o Ko-Yang no meio, e com a importância que ele tinha dentro da história. E como eles usaram nos trailers e naqueles minutos iniciais tudo que a gente mais gosta, o sentimento que você tem como fã é que você foi enganado. Cara, eu não sei se você sabe, ano que vem não vai sair Dino Crisis 4. Infelizmente. Mas vai sair a sequência do filme de Mortal Kombat. Pode crer. De 2021. Você assistiu esse filme na época? Assisti. Cara, é um filme... É pipoquinha. Filme de Mortal Kombat... Eu acho que eu nunca entrei numa grande expectativa, assim, né? Porque tava vindo esse fluxo de adaptações. E eu assisti, cara, sem expectativas, e o filme me entregou o que eu achei que ia entregar, assim. Um filme ok, bacana, não é o melhor filme do mundo, mas também não é uma adaptação terrível, sabe? Eu também não acho que seja a pior adaptação do mundo. Não. Muito boas. Mas também o problema é que aquilo que foi ruim também foi ruim pra caramba. Sim. O ponto mais paia pra mim, do que eu lembro do filme, e é o que acabou ficando mais marcado, é que se eu fosse os caras, eu não criaria um personagem pro filme, tá ligado? Existe tanto personagem, tanto personagem, tantos jogos de Mortal Kombat, os caras, eu não sei qual foi a estratégia de marketing, a lógica de criar um personagem específico para o filme. Ele acabou colando nos jogos, botaram depois a versão dele pros jogos? Não, em nenhum momento foi criado, e eu acho que nunca vai ser feito isso daí. Então eles criaram um personagem pro filme que nem ao menos vai fazer uma transição pro jogo. Eu acho difícil, porque se fosse um personagem que a galera tivesse amado, tivesse gostado, talvez fariam. Eu acho que essa foi a ideia dos caras. E daí é muito tempo de tela de um personagem que ninguém se importa, quando a gente tá pensando, poxa, por que esse personagem tem tanto tempo de tela se eu queria estar vendo mais, sei lá, qualquer personagem de qualquer Mortal Kombat. Mas as cenas de ação, as cenas de luta, essas paradas legal, eu lembro que tem uma ceninha lá do Keno, que o cara fala, você tá pelando, que ele fica dando rasteirinha, que ganha no jogo e tal. É meio crinjolas, mas também vale a piada, né, pra quem acompanha o game. E no geral é um filme ok, cara, eu acho que é um filme ok. Não, o começo do filme é fantástico. A última luta lá mesmo, quando o Scorpion aparece, é muito boa. Mas só a parte do Scorpion. O problema do filme, realmente, é o quê? Não ter respeitado a obra de Mortal Kombat, né? Vamos ser honesto. Porque se você olhar pra lore do Mortal Kombat, não dá essa explicaçãozinha, você mata e alguém brota com uma marca, e essa marca faz manifestar os poderes, o Kano ganha uma marca e eles deixam ele nervoso, do nada ele tem um raio laser pelo olho. Então, assim, isso aí mexeu muito no lore. Eu acho que a importância que não é levada a sério pelas desenvolvedoras, no caso de filmes, quando eles se baseiam em games, é justamente isso. O lore é muito importante, porque por ser um game e a gente ter, no caso, ação direta dentro dele, a lore acaba se tornando muito importante pra gente, porque a gente tá moldando aquela lore junto do desenvolvedor, né? Então, tipo assim, isso aí é o grande problema de Resident Evil, na minha opinião, que a lore não é respeitada, é o grande problema que o Mortal Kombat teve, e eu acho que, tipo assim, para o futuro, Mortal Kombat, é difícil eles resolverem. Mas eu acho que dá pra eles melhorarem, entendeu? Não parece que foi uma coisa muito desnecessária, eles quererem explicar coisas que eu pelo menos nunca me questionei o porquê que o Liu Kang solta magia de fogo com as mãos. Eu acho que pra uma audiência nova pode fazer sentido, pra quem já gosta de Mortal Kombat ou de qualquer tipo de jogo de luta, sabe que poderes fazem parte, né? Mas como você tá falando de um universo cinematográfico que na época ainda tava bem forte com Marvel, poderes, super-heróis, talvez eles quisessem até ter levado pra um lado como esse. Acho que é um pouco desnecessário, mas também não acho que atrapalhe, sabe? Eu acho que atrapalha. É tipo você falar que a força vem dos midi-chlorians, tá ligado? É tipo, não precisa, cara. Ninguém tá nem aí pra isso, né? Você tem a parte da verossimilhança, tem tudo que o fã de Mortal Kombat e a galera que não é fã, mas conhece, sabe da franquia, vai entender. Sim. Tá auto-explicativo. Você tá no universo de fantasia, um universo que as pessoas têm poderes, que as pessoas têm magia. É como você vai, sei lá, Harry Potter, precisa explicar de onde vem a bruxaria? Senhor dos Anéis, precisa explicar de onde vem a magia do Gandalf? Não precisa, cara. Então, parte desse princípio. Eu entendo o que o Ariel falou, tem sentido, tipo assim, eu tenho que explicar pra nova audiência. Não tem. Mas eles pensaram isso. Sim. Mas não precisa. Esse negócio das arcanas, elas fazem sentido quando é magia. Agora, a partir do momento que você tem personagens tipo a arcana do Kung Lao é o chapéu. Nada a ver. Não, tudo isso não tem nada a ver. Tipo, eles colocam, eles adicionaram essa parada da arcana
como tipo assim, eu vou despertar o meu sétimo sentido. Meu, isso ficou muito ruim, cara. Porque os personagens de MK, per si, eles já têm uma sobrenaturalidade. Então eles são especiais por isso. Não por causa dessa parada da marca, da arcana. Nada a ver isso Nada aí. a ver, mano. Na verdade, o torneio de Mortal Kombat ele é secreto, mas meio que qualquer pessoa pode ser convidada pra participar dele. Não precisa ser um escolhido, né? O Johnny Cage é um caso, né? Tipo, você descobre depois que ele tem mais coisas por causa da história do Mortal, mas não necessariamente foi por isso que ele foi convidado, né? Então, é estranho. É isso que quando você tem um filme desse, que já tem uma base, por conta da história dos jogos, e você não o usa, você começa a querer inventar coisas novas, é onde sempre dá errado, velho. É verdade. Não sei se eles tiveram a ideia, tipo assim, de aprofundar em algo que nunca existiu, mas, gente, era muito básico, e é o que o primeiro filme fez, né? Sim. O primeiro lá da década de 90. Meu irmão, precisamos de tantos lutadores, cada esses lutadores leva pra algum lugar, pode ser ilha, pode ser castelo antigo, pode ser catacumbas do Egito, qualquer lugar. Leva esses caras pra lá e deixa sair na porrada. É isso. E o Cole Young? Quer dizer o principal, né? Cole, né? Cole Young. Guys, pra quem não sabe, eu sou praticante de artes marciais. Pratico artes marciais desde meus 12 anos. Pratico jiu-jitsu desde meus 12 anos. Amo MMA. Pratiquei MMA, lutei MMA. Não faz sentido você pegar um lutador frustrado de MMA, que ele é isso, né? Um lutador mediano pra baixo, e colocá-lo pra sair na porrada com criaturas mitológicas. E aí lá ele vai se dar bem. Ele não se deu bem saindo na mão com o ser humano normal. Mas agora ele vai se dar bem. Ele tem a armadura de ouro. É o Cavaleiro do Zodíaco. Ele é o Odoku, né? Que ele tem as tonfas, né? Isso. O cacetete, a armadura de ouro. Só faltou o cólera dos 100 dragões. Teria sido mais legal se tivesse metido o cólera dos 100 dragões. Cara, e tinha tudo pra fazer, né? O filme, se fosse Scorpion Redemption, a redenção de Scorpion. Que nem uma animação que saiu. Eu não odiei o último filme, teve muita gente que não curtiu, né? Principalmente aquele negócio da marca. Eu achei a marca até interessante. Uma pegada um pouquinho diferente da parada. O meu problema tá no Prota. O poder dele é apanhar. Ele conseguia apanhar. Então, assim, vamos ver como é que eles vão adaptar aí essas críticas em relação ao futuro do filme. Vai vir o 2. E o 2, eles prometem fazer tudo diferente, maior, melhor. E aí fica a questão. Eu acredito? Você acredita? É difícil. Você acredita? Não dá. Aí é complicado, né? Então, É porque depois que a gente se empolgou tanto com o primeiro, porque, tipo, eu lembro quando eu vi o trailer do primeiro filme, eu falei, caramba, agora sim, alguém vai finalmente destronar o filme de 95, que pra mim até hoje é uma das melhores adaptações de videogame, não é perfeito, mas é uma das melhores. Quando eu fui assistir ao filme, eu fiquei frustrado porque eu gostei de algumas coisas. Eu gosto das lutas. sim, claro. Mas a história, o enredo, me decepcionou porque me pareceu tipo só uma grande introdução e o torneio, que é o central, que é o nome da franquia, não aconteceu. Ah, cara, e acho que é o principal dessa parte. É o seguinte, o torneio é muito mais fácil de você tratar. Sim. Porque ele é só luta. E luta o que é que a gente quer? Eu acredito que seja o que as pessoas mais querem. E eu senti o fato que é uma coisa mais fácil de dirigir. Você não precisa exatamente focar em narrativa, você não precisa focar tanto você lá, por exemplo, você contar uma história real. Não, o torneio ele já é uma história, desde o começo até o final. Então é muito mais fácil de dar certo. Por isso que eu acho que o filme de 95 deu certo. Porque ele focou na simplicidade. Ele não focou em mudar toda a história, todas essas coisas. E é isso que eu acho que dá uma chance pro Mortal Kombat 2. Eu, sinceramente, não acho que ele é de todo ruim. Não acho que ele vai ser uma bomba como as pessoas acham. Sim. Eu acho que ele tem uma chance. Não tô dizendo que ele vai ser bom. Vamos com calma. Vamos com calma. Mas ele tem uma chance de ele focar pra um caminho mais fácil. Quando ele vai focar no torneio, vai focar no Johnny Cage, vai focar nessas coisas que são menos complicadas de dar ruim, tem uma boa chance de consertar a desgraça que foi o 1. Então, eu, sinceramente, não tô dizendo que eu tô empolgado, mas eu não tô desistente. Sim. Entendeu? Eu tô curioso. Bom, gostei da palavra. Gostei da palavra. Esperançoso, talvez? Não, forte. Forte. Desculpa. Curioso. Pra mim, velho, a forma mais fácil de fazer um filme de Mortal Kombat para os padrões atuais, você precisa de uma comédia, um negocinho engraçadinho, é meter o Johnny Cage como prota. Que é o que parece que eles vão tentar fazer nesse próximo. Sim.
O ator que vai fazer o Johnny Cage, Carl Urban, fenomenal, pô. Billy Bruto, brabo pra caramba. O que é o do trailer do Mortal Kombat do próximo ano? Achei legal, o trailer é legal, mas aí não dá pra confiar, porque o trailer do outro também era legal. Não, pra mim tá moderado, não tem como. Me empolgar do jeito que eu me empolguei no primeiro, por causa desses novos trailers. Por mais que o Johnny Cage seja o Carl Urban, eu acho que vai ter um bom potencial. Todo o resto ainda me parece não girar em torno do Cole Young, porque parece que não é o caso. Ele até tá desaparecido dos trailers, você vê o ator falando pouco a respeito. Eles sabem que um problema tá ali. Mas eu acho que não é uma equipe que eu sinto confiança. E daí eles podem mostrar o que for, eu não vou ter esse hype do mesmo nível. E aí pode ser positivo, que na hora de assistir eu posso gostar mais. Então, quando eu vi o Carl Urban como Johnny Cage a primeira vez, eu tomei um susto. Eu falei, pô, mas... Cara, o Carl Urban, eu gosto dele como ator, tá? Não entendo errado. Sim. Mas ele é um cara, tipo, que não tem o que o Johnny Cage é, no sentido aparência física. Não, eu acho ele bonito. Mas ele tá um cara mais velho. Ele é bem mais velho. Aí, depois, com aquele trailer, aquele teaser que eles passaram, eu falei, mano, esse cara é o Johnny Cage. Eu senti isso daí assistindo aquele teaser, tá ligado? Não que eu confie que o projeto vai ser bom. Sim. Mas eu acho que foi uma decisão acertada o Carl Urban como Johnny Cage. E eu acho que ele vai tomar o protagonismo do Cole Young, que nunca deveria ter existido. Sim. Então assim, se tem algo de bom que a gente pode esperar, é justamente essa troca de protagonismo, e principalmente Johnny Cage sendo esse cara, Carl Urban sendo esse cara, eu acho que pode, pelo menos em algum ponto, funcionar melhor. Sim. Não acho que vai ser incrível, mas eu acho que pode funcionar melhor, porque as outras decisões vão continuar existindo, né? É uma continuação. A ideia eu acho legal, só que eu acho que o Carl Urban, o Butcher do The Boys, sim, ele não me convence ele ser o Johnny Cage. Tudo bem que eles estão pegando o Johnny Cage que já tá, tipo... Fim de carreira. Então é uma pegada nova. Então, assim, beleza. Ele realmente não passa a vibe de Johnny Cage. Mas não é a vibe que a gente tá querendo virar, que você tá fazendo. Sim. É interessante, só querendo pegar uma nova abordagem que ainda não foi feita. Mas aí eu não sei, nova abordagem por nova abordagem não passa aquela confiança. É o Carl Urban, né? Carl Urban. Porra, muito foda, cara. O cara é um ator que sustenta. Eu acho bom, eu acho que tem tudo assim. Em relação à expectativa do que fizeram no primeiro filme pra esse, a expectativa já começa um pouquinho maior, só pelo fato deles escantearem o cara que eles criaram pra, sei lá, vender boneco. Eu não sei porque que eles fizeram aquele cara e, olha, eu já fico com uma expectativa melhor do que eu tava pro primeiro. Não parece uma coisa meio poética, porque o Johnny Cage nos jogos, ele foi pensado a princípio para ser o protagonista principal da franquia, lá no primeiro jogo. Esse filme trazer ele como protagonista, não parece tipo um resgate do passado? É que o Johnny Cage, na verdade, era o Van Damme, né? Sim. Então tem toda essa história do ator, da imagem, né, ser o centro das atenções no jogo, no filme. E tem isso. Agora, se é poético e tal, eu nem penso tanto por esse lado. De repente, pode até ser. Mas eu nem penso por esse lado. Eu vejo que falta alma. E eu acho que o Carl Urban, ele é um cara que pode funcionar. Tá ligado? Eu tô dando o benefício da dúvida. Porque eu gosto do ator. E eu acho que, quando eu vi o teaser, eu falei, mano, esse cara não é o Johnny Cage. Aí eu vi o teaser e falei, é sim. Então pode ser que funcione nesse sentido. Ainda mais um Johnny Cage mais fim de carreira, né? Então ele também é um ator mais velho, acaba funcionando bem nesse aspecto. Ele, nos trailers, entregou bem no quesito de interpretação. A questão de ser ou não ser poético, a gente teve no Mortal Kombat X o protagonismo não só do Cage, né? Mas da família inteira. Então, querendo ou não, o cara que é de Mortal Kombat não vai ser algo novo e também não é a melhor das memórias para quem gosta dos jogos, né? Então vai depender muito de como eles vão executar isso. Mas eu acho que só de não ser um cara que é outsider completo já tá bom demais, sabe? Cara, é um ciclo que se fecha, isso é legal, mas é totalmente comercial. Não é sobre porque vai ser legal, porque seria bom. Não, deu ruim. Temos o Carl Urban, que é um famosíssimo e tudo mais. E tem o Johnny Cage, que é o nosso representante dos Estados Unidos na parada. Então, vambora, dá pra fazer, é basicamente, não vou dizer um remendo. Mas já tinha anunciado no filme 1. Sim. Mas tipo, não é por causa que eu não sei, foi planejado basicamente. Vamos botar assim, mas não é uma parada que realmente seja poético e tudo mais e tal. A gente gosta de pensar assim porque a gente, como fã, a gente quer pensar que, uau, eles se importam com isso. Eles se importam com dinheiro. Sim. Com o lucro e tudo mais. Tanto que eles cagaram no filme 1. Entendeu? Tanto que eles cagaram. Desculpa o termo, mas é isso. Cagaram no filme 1. E essa que é a questão, na minha opinião.
entendeu? Então, legal, temos o Johnny Cage, e eu acho que tem toda a chance de dar certo. Porque o Johnny Cage é um personagem hiper carismático. É um personagem que as pessoas gostam. E vai acrescentar coisas que faltaram no filme 1, que é mais de leveza, que é mais pé no chão, que é mais, se você dizer assim, mais Mortal Kombat. Eu acho que isso tava faltando. Porque o outro filme não era Mortal Kombat. Era qualquer outro jogo de luta. Era um fanservice. Era nem mal feito. Nem fanservice, desculpa. Entendeu? Eu acho que isso que falta. E é por isso que eu acho que tem uma chance de dar mais certo. Se ele for o protagonista. Olha, meu querido. Galera, temos aqui a participação aqui do grande Celso do Defendendo Jogos. Água, aí foi mal. Relaxa, meu amigo. Tamo junto. Seja bem-vindo. Tem uma teoria que circula na internet sobre o que eles vão fazer com o Cole Young. Porque não dá pra simplesmente ignorar o cara, por mais que a gente tenha vontade que isso aconteça. É só matar ele. É só matar ele. É só Mas matar. o que vocês acham da teoria dele se tornar o Ermac? Aí eu ouvi falar dessa teoria também. Eu acho que pode acontecer deles mudarem o destino do personagem, porque o ator é importante. Sim. Na minha visão, eles pensaram nele como protagonista da franquia nova, não deu certo, mas o cara é importante. Ele é um ator que tem um reconhecimento. Transformar ele em outra coisa parece uma boa ideia, desde que eles saibam fazer. Eu acho que se virar o Ermac e virar legal, tá bom. Eu não tinha visto essa teoria, eu não sabia da existência dela. Eu não sei se eu gosto, porque o Ermac tem a sua própria backstory e tal. Mas não é todo mundo que sabe, mas tudo bem. Depois que eles fizeram toda essa parada de arcana e tal, eu não sei como isso poderia funcionar. Sinceramente, não sei se eu gosto, não. Não acho bom, não. O Ermac, na lore do Mortal Kombat, ele é um conglomerado de almas de autor. Sim, claro. Não, conheço a história do Ermac. Que era o erro macro, né? Isso. Sou jogador de Mortal Kombat das antigas, me respeita. Mas eu acho que não vai funcionar, cara. Porque, tipo assim, no último Mortal Kombat mesmo, que é o de videogame, no caso, o Mortal Kombat 1, eu já não gostei do que eles fizeram com o Ermac. Transformaram ele no rei, que havia morrendo. Não, o Ermac é isso, é tipo aquele mutante da Marvel, Legião. É um negócio, tipo assim, não é uma pessoa, não tem como ser controlado, é um conglomerado. Isso aí que dá aquele tchan no personagem de ser um bicho tão distópico, vamos dizer assim. Aí botaram ele como rei lá, e o rei tomou o controle do corpo. E agora vai ser o Cole Young que vai tomar o controle do corpo também do Ermac? Não faz sentido. Tá, aí seria interessante. Mas por que a teoria é o Ermac? O Ermac, eu não sei se você sabe da lore dele, ele é um conglomerado de almas de autor. Né? Então ele não é uma pessoa específica. Então ele poderia morrer em algum momento e a alma dele se tornar tipo a alma prevalecente do Ermac. Se eu não me engano, no Mortal Kombat 1, o último que saiu, né? O Rei Garrod é quem assume o corpo do Ermac em determinado momento. Então isso poderia acontecer no filme com o Cole Young. E assim eles seguiriam com um ator que talvez tenha um contrato com o ator. Pode ser. O ator em si não é ruim. Não é ruim, não temos nada contra o ator. É simplesmente o roteiro dele, cara. O poder dele também a construção toda do personagem não foi legal. E querendo ou não, quando a gente vê Mortal Kombat, a gente tem tanto personagem que a gente quer ver a história elaborada. Pra botar um outro personagem que tá novo em cena ali, ele tem que ser adicionado com calma. Se serve pra jogo, serve pra filme. Eu acho que o errado foi eles serem adicionados o protagonista logo no primeiro filme. Se ele viesse em segundo plano e ele fosse tomando o protagonismo conforme os filmes fossem passando, acho que seria melhor. O que será que eles vão fazer com o Cole Young desse filme? O que você espera? O que você gostaria que acontecesse com o Cole Young? Cara, o pessoal tá falando de querer matar ele do filme e tudo mais e tal. Eu não acho que seja o caminho. Eu acho que o caminho seja matar ele antes de começar o filme. Porque assim ele nem aparece. Talvez no trailer, talvez assim numa entrevista, entendeu? De repente e tal. Pô, acho que seria um pouco mais legal assim com os fãs. Fica uma ideia. Joguei aí, Warner. Fica uma ideia aí. Tipo, começou o filme, põe o Cole Young, tropeçou na banheira e caiu. Alguma coisa assim. Pô, tranquilo, cara. Eu duvido que alguém vai reclamar. Papo 10, tudo isso. Mas é porque ele é um personagem que representa muito o problema do filme 1, que é mudança de protagonista, mudança de foco, é uma parada muito americanizada de, olha, nós somos os defensores e tudo mais. E, cara, de boa você fazer isso. Mas é um filme que seja sobre isso. Sim. Tipo, Maverick, aquele filme do Top Gun.
cara, perfeita essa história de levar por esse caminho. Então eu acho muito boa. A questão é que você vai isso em Mortal Kombat, que é sobre reinos de outras dimensões. Tipo, por quê? Precisava? Não precisava. Você já se perguntou alguma vez por que os personagens soltam poder? Eu nunca me perguntei. E nunca me importei. Porque a graça é essa. Você já sabe que eles tocam poderes porque você não está na Terra, você não está realista. Você está falando, cara, você tá... Pô, o negócio tem Netherrealm, tem Earthrealm, tem o Edenia. Você já sabe que não é a mesma coisa aqui, então você não precisa nem explicar. Já sabe que as pessoas têm poderes, fazem coisas, desaparecem, buscam portais, não sei o quê. Pra que você vai explicar o que não precisa? É tipo o filme do Han Solo. Pra que existe? Não tem necessidade. Não tem necessidade, é a mesma coisa. Então eu acredito que se o nosso grande Raiden, nosso senhor Raiden, puder, vai abençoar a gente com eles rasgando essa parte do roteiro, fingindo que nunca aconteceu e focando apenas no torneio. Esse negócio da Arcana, eu acho que vai ser uma coisa meio Sensei Ômega. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas o Sensei Ômega introduziu toda uma parada de elementos que é completamente desnecessário. E aí quando chegou lá na frente, eles simplesmente, gente, não existiu isso, deixa pra lá. Eu acho que eles vão dar meio que um migué com isso aí. Pelo menos minha visão. Acharia melhor se eles ignorassem. Não precisa matar também, pô, coitado. Como é que é o Liu Stan? Ele é bom, ele é um ator legal, manja de artes marciais e tal. Mas não funcionou. O Cole Young atrapalhou o filme. Inclusive, no melhor momento, lá do final da luta do Shirahyu com a vingança, que era a vingança suprema, ele tava lá pra atrapalhar também, cara. Então, tipo... O cara matou o Goro. Então, e assim... Aquela arcana dele também, ruim. Armadura de ouro. Cara, enfim, eu espero que o Cole Young tenha pouco tempo de tela. Não quer matar? Bota de escanteio ali, coadjuvantaço e segue o jogo. Olha, só pelo fato deles não mostrarem isso nos trailers, porque no trailer eles mostravam. Ou seja, estava focando. E agora, já que cortaram, mostra que eles entenderam que é um problema, que não foi bem aceito. Então, isso é um bom sinal. Pode ser que tenham tirado. O problema é que pode ser também que eles tenham expandido. Você viu uma hora do trailer que aparece um monte de coisinhas assim em volta? Uma área no céu negro e tudo mais? Pode ser que expandiram isso também. É aquela questão. O problema é que a gente não pode acreditar nos roteiristas. Verdade. Porque os roteiristas são uma porcaria. Concordo. Esse que é o problema. Então, é que ele pode ser, será, o que vai rolar, e aí gera a curiosidade que a gente tem. Que é o que vai fazer a gente acabar indo no cinema, gastando uma grana e se decepcionando provavelmente como foi no filme 1. Cara, para mim, pega um filme, faz ele inteiro focado no Scorpion. Pra mim foi a única coisa boa do filme no geral, do passado. E fala, tipo assim, sabe aquele filme que dá na cara que foi porque o filme foi muito ruim? Sim. 5 minutos mata todo mundo. Deixa só o Scorpion. E o Scorpion vai macetar geral. Pronto. Filme bom. Aí dá pra fazer um filme bom, mas a gente sabe que não vai ser desse jeito. Mas aí daria pra fazer um filme legal. 5 minutos, mata todo mundo, deixa o Scorpion vai atrás. Eu entendo que, tipo, quando faz uma transição de jogo pra filme, precisa existir adaptação, porque não dá tanto tempo de desenvolver personagem. O jogo tu tem muito mais tempo pra ficar com o personagem, lendo notas e aprofundar tudo que compõe o personagem. Porém, o que acontece é que eu vejo que quando largam certos títulos, certas franquias na mão de alguns diretores que querem muito pôr a marca deles e que passam só o olho por cima do material e acham, não, já sei o suficiente, às vezes acaba vindo umas bizarrices ou algumas mutações que é triste de enxergar. Eu acho que recentemente isso tem diminuído, cada vez mais sabendo que a mídia de games está grande, o público cobra mais, então o pessoal tem um pouco mais de medo de avacalhar certas adaptações e tá tendo um pouco mais de cuidado. Então o que eu acho que tem que ter sim, precisa ter adaptação para contar uma história em 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e 30. Porém, tem que cuidar o que dá pra tirar, o que dá pra mudar e o que não dá pra mudar. Eu acho que é isso que falta um pouco mais, o pessoal ter esse tato em contato com quem conhece a franquia, conhece o jogo. Perfeito. Onde as pessoas podem te encontrar e te acessar nas redes sociais e acessar também o seu trabalho? Beleza, Otucas no Instagram e Twitter e Nerd Crônico no YouTube. Procura tudo aí por Combo Infinito em todas as redes sociais, especialmente o YouTube, onde a gente faz onde a gente faz o nosso trabalho no YouTube, né, que é a nossa base. A gente tem várias outras redes sociais aí pra você pesquisar. Pesquisa também, tudo como Infinito. Pesquisa também por Arielsis e Aleptecos. Rapaziada, vocês podem me encontrar lá no Ataque Crítico. A gente tem canal no YouTube, no Instagram, TikTok, etc. É Oca Caveira. Não postamos muito lá,
A gente é mais pelo canal do YouTube mesmo, que a gente posta 2 vídeos todos os dias, pelo menos. Olha aí. Então, assim, quando a gente tiver um pouco mais calma, a gente posta lá nas outras redes também. Mais do que eu, que tô tentando postar quinzenalmente, semanalmente, não consigo. Mas esse cara aqui é melhor do que eu. A gente vai aprendendo umas técnicas, assim, pra adicionar rapidez no conteúdo. Bulldog Games no YouTube, Bulldog Games Oficial em todas as outras redes sociais. Cara, se você quer saber sobre Mortal Kombat, outros jogos de luta como Street Fighter, até do filme de Street Fighter, ou sei lá, você gosta de The King of Fighters, você quer conhecer um pouco mais de XKO, você quer conhecer um pouquinho mais do que vai vir aí sobre o mundo dos jogos de luta, tem um canal chamado Segredos dos Games no YouTube. Você pode seguir lá, você vai conhecer uma pregada de coisa, trocar uma ideia comigo, saber muito de notícias, bastidores e tudo mais, ou então você pode me procurar nas redes sociais por Renato Cavaleira. Renato normal, Cavaleira com 2 L's, que nem aquela marca antiga, lembra? Só que com 2 L's, é facinho de você encontrar, beleza? Mas acima de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal também, para você apoiar, para ter mais conteúdos de qualidade, entrevistas maneiras. Eu tô sabendo que tem uns caras aí também, que ele tá entrevistando. Não perca, se inscreve aí, deixa o like também. Pô, não deixa o like, é de graça, cara. Pô, por favor. Então eu tô te esperando aí também lá no Segredo dos Games e também nos comentários aqui, beleza? Eu vou plagiar o Renato aqui agora. Vou falar pra vocês, é de graça a inscrição. Se inscrevam no canal e vejam se vocês gostam de algum vídeo aqui, meu. Se vocês não gostarem, vocês podem tirar a inscrição. Ok. Tamo junto. Beleza, tamo junto. Tamo junto. Abraço. Valeu, Renato.